Depois que o arquiteto revela sua verdadeira identidade pro Jinwoo, aquele caçador da associação que recebeu a ligação sobre o covil duplo decide agir imediatamente. Então ele reúne 7 caçadores que estavam disponíveis e vai direto até a dungeon. Só que quando chega perto do portal ele sente uma pressão mágica tão absurda que seu corpo inteiro se congela. E naquele momento ele percebe que aquela sensação era como se a própria morte estivesse esperando por ele. Então ele olha pros outros caçadores e pergunta se existe alguma equipe Rank S lutando perto dali. E um dos caçadores revela que o caçador John Win e a caçadora Cha Hayen estavam participando de uma raid próximo daquele lugar. Então ele manda chamarem os dois imediatamente, porque ele simplesmente não conseguia entender como o Jinwoo estava lutando sozinho contra aquela criatura daquele nível. Enquanto isso, lá dentro da dungeon, o arquiteto parte pra cima do Jinwoo sem dar tempo nem pra ele pensar, e com um único soco joga o Jinwoo violentamente contra a parede. Só que antes mesmo dele conseguir se recuperar, o arquiteto aparece novamente tentando acertar outro golpe, mas dessa vez o Jinwoo consegue desviar no último segundo. Só que o arquiteto não para e começa a lançar vários socos seguidos sem dar espaço pro Jinwoo respirar. Mesmo assim, o Jinwoo consegue bloquear todos os ataques, e vendo aquilo, o arquiteto começa a sorrir e fala que o Jinwoo estava superando todas as suas expectativas. Só que logo depois ele acerta um soco brutal no rosto do Jinwoo, mas mesmo tomando aquele golpe, o Jinwoo fica ainda mais furioso e revida com um soco tão forte que joga o arquiteto pra longe. Então o arquiteto começa a rir e fala que nunca imaginou que um humano conseguiria lutar de igual pra igual contra ele, e que aquilo tudo estava ficando muito interessante. Só que o Jinwoo ele não queria ouvir aquilo, então pergunta novamente por que ele foi escolhido como jogador. Só que o arquiteto ignora a pergunta e avança outra vez, dizendo que só responderia tudo quando o Jinwoo vencesse. Então o Jinwoo percebe uma coisa, que ele não conseguiria derrotar o arquiteto numa luta direta, então tenta se afastar e usa a autoridade do monarca. Só que o arquiteto simplesmente usa a mesma habilidade nele, e o impacto foi tão forte que o Jinwoo é obrigado a recuar. E naquele momento ele percebe que o arquiteto conseguiu usar exatamente os mesmos poderes que ele. Então o Jinwoo entende que atacar de longe também não iria funcionar. E vendo isso, o arquiteto abre um sorriso, falando que não importava se o Jinwoo venceria ou perderia, porque tudo aquilo já tinha sido planejado desde o começo. Então várias armas começam a aparecer ao redor dele, e o Jinwoo pergunta como ele conseguiu criar o sistema e dar todos aqueles poderes pra ele. Só que o arquiteto revela que ele não é responsável por nada daquilo, porque ele apenas é o responsável por criar o sistema de evolução dos jogadores. E naquele momento o Jinwoo percebe que o tempo estava acabando, então entende que precisava derrotar o arquiteto o mais rápido possível.